Hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor Maurício Pierucci, que é um apaixonado por música brasileira. Ele vai falar a respeito do roteiro que ele já escreveu e do documentário que ele vai desenvolver a respeito do samba de São Paulo. Professor Maurício, muito obrigado pela entrevista. Olá, Thales, eu que agradeço. Olá, pessoal que está nos assistindo. Eu agradeço muito essa oportunidade da gente poder mostrar esse trabalho que nós vamos desenvolver e agradeço, sobretudo, a FTDE com o apoio, né, que nos está dando um apoio muito grande para que esse documentário apareça. Muito bom. Professor, eu vou começar com uma pergunta complicada. Eu sei que isso é polêmico, nós já tivemos oportunidade de conversar sobre isso. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco, nos explicasse qual é a origem do samba no Brasil. Como é que o samba chegou aqui? Essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, viu? Porque existem polêmicas, como você disse, sobre o samba. A gente sabe que o samba ele tem três vertentes, três lugares onde ele apareceu. Em primeiro lugar, ele apareceu, e aí se a gente for pensar em data, então ele apareceu primeiramente na Bahia. Vamos lembrar que samba é de matriz africana. E ele apareceu no recôncavo baiano, umas rodas de samba que se fazia com os escravizados, isso antes então da época da abolição. Eh, no recôncavo baiano eles faziam assim umas rodas de samba e dali começou a surgir com bumbos e cantorias o primeiro registro de samba no Brasil. Também tem um outro registro que é já aí pós-abolição no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, pós-abolição, a população negra começou a migrar para o Rio de Janeiro, que na época era a capital federal. E eram feitas muitas festas, Thales, nos barracões e nas casas das tias negras, que eles chamavam. A gente pode lembrar aqui da tia Ciata, principalmente a tia Ciata, que reunia essas pessoas e ali também fazia umas rodas de samba, que se chamava samba, mas eram tocados bumbos e tudo mais, sempre de matriz africana. E também é legal a gente saber que foi na casa da tia Ciata que surgiu o primeiro samba registrado, fonograficamente registrado no Brasil, isso em 1917, que é o Pelo Telefone, do Donga. Vocês já devem ter ouvido falar desse primeiro, o chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar, não é? Então, esse é o registro que a gente coloca do Rio de Janeiro. Então nós temos aí a Bahia, o Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo é um pouco diferente, o caminho sempre foi diferente. São Paulo existe um negócio chamado de samba caipira. Quem registrou isso foi Mário de Andrade. E eu acho que as pessoas talvez saibam que Mário de Andrade trabalhou no Departamento de Cultura de São Paulo e ele registrou, né, saiu andando pelo interior de São Paulo e foi o primeiro a fazer esse registro histórico. O samba caipira é também, né, dos negros que se misturaram com algumas festas religiosas, principalmente a festa de Reis, que é entre o Natal e o Dia de Reis, que é 6 de janeiro. Que as pessoas, até ainda existe isso, uma tradição portuguesa, que as pessoas saem na rua, né, com um porte-estandarte, parece muito carnaval, e batendo bumbo e visita as casas das pessoas. Essa tradição religiosa, juntada aos né, já ex-escravizados, né, a população negra do interior, gerou também um samba de bumbo, que na época tinha o nome de samba de tiririca, tá? Que é esse samba que a gente hoje chama de samba de bumbo. Então, professor, é curioso. Será que o berço do samba em São Paulo é do interior? Está muito ligado ao interior? Thales, tá bem ligado ao interior, a gente pode dizer que ali iniciou o samba em São Paulo, ah, próximo à região de Campinas, onde as pessoas que trabalhavam na época no café, que se juntavam para essas festas, principalmente festas religiosas, e depois começavam a bater o bumbo e cantar.
Existe também uma cidade chamada Pirapora do Bom Jesus, nós estivemos lá para fazer uma gravação para o documentário, e que é uma cidade muito importante. Eles se dizem o berço do samba de São Paulo, mas ele é o berço não porque foi ali que nasceu, é um berço de acolhimento. Eu vou explicar isso melhor. Havia uma festa de de Bom Jesus do Pirapora, uma vez por ano, na igreja de Bom Jesus do Pirapora também, né, do mesmo nome. E nessa festa, os negros não podiam entrar. Então, os donos, os patrões iam para as festas e os negros tinham que ficar de fora. A igreja construiu 2 barracões para esses negros ficarem. E nesses barracões, eles se juntavam, então vinha pessoas de Tirapina, Indaiatuba, de Campinas, da roça em geral ali da região, se juntavam e começavam a tocar o bumbo, e cantar, e eles criavam uma espécie de canto que a gente chamava de canto responsional, que era muito interessante também. Professor, o que é o canto responsial? Qual é o significado dessa expressão que eu nunca conhecia? Então, o canto responsial é um canto em que existem o cantador, porque lá no interior, no samba de bumbo, não existe cantor nem sambista. Existe o cantador e o sambador. O cantador, ele fala uma frase e o coro não repete a frase, fala uma outra frase, é como se fosse um jogral. Por exemplo, eu tive a oportunidade de estar lá em em Bom Jesus de Pirapora, e existe e eu ouvi um canto desse que é muito interessante. Então, o cantador, vamos exemplificar aqui, né? O cantador diz assim: quando eu vim da Bahia, o coro, trouxe meu samba na mão. E aí o cantador: ô bom Jesus de Pirapora, e o coro, e viva Nossa Senhora. Né? Então, e ele continua, tá? Esse é o canto que a gente chama de canto responsial. É um canto que surgiu a partir dessa união, né, das pessoas que vinham, então, como eu tinha dito, de vários lugares do interior. Existe uma coisa importante também, Thales, sobre essa origem, porque a passagem, né, do samba do interior para a capital, e o nosso documentário vai falar da capital, ela se dá num momento muito interessante. No começo do século XX, as pessoas começam a migrar, quando eu falo as pessoas, a população negra, começa a migrar para São Paulo por falta de trabalho no campo. E aí eles vão trabalhar, muitos deles, na Barra Funda, no Largo da Banana, que era como uma espécie de uma CEAGESP da época. Era um local que tinha ali, que chegavam, falava Largo da Banana, mas que chegava vários produtos agrícolas para serem distribuídos na capital, e eles iam trabalhar lá como carregadores e tudo mais. E ali dentro desse Largo da Banana, eles começaram a fazer umas rodas de capoeira e rodas de samba. E juntaram os dois, né? Roda de capoeira, roda de samba. Esse foi mais ou menos o início, né, do samba em São Paulo. Dentro disso, né, dentro desse espectro que eu estou falando, surgiu uma pessoa muito importante, um nome muito importante, que é Dionísio Barbosa. Dionísio Barbosa é de Tirapina, era marceneiro, ele foi para São Paulo, ou ele veio para São Paulo, e depois de um tempo trabalhando na marcenaria, ele foi, a empresa na qual ele trabalhava mandou ele para o Rio de Janeiro. Ficou lá algum tempo, 2, 3 anos, depois voltou para São Paulo. Quando ele volta para São Paulo, ele começa a criar uma espécie de união, né? Uma espécie de fundação, né? do samba, que a gente chama de cordão. Então eu vou explicar mais ou menos. Ele baseou o cordão nos ranchos carnavalescos do Rio de Janeiro. O que eram ranchos carnavalescos? Ranchos carnavalescos eram já mais ou menos organizadas, um grupo que já saía na rua com estandarte, que já saía com batuque, com algumas fantasias, e baseado nessa história de grupos carnavalescos, ele montou o primeiro cordão, que ele chamou aqui,
que era o cordão da Barra Funda, que era o que chamava cordão porque era mais ou menos parecido com o que tinha no Rio de Janeiro, mas ele era fechado com uma corda. Então esse é o nome da origem cordão. A gente ouve falar o cordão do Bola Preta no Rio de Janeiro, né? Mas o cordão era por isso. Ele montou esse cordão. O cordão, para você ter uma ideia de onde a gente vai chegar, saía nas ruas e eles saíam com a camisa verde e a calça branca. Isso gerou mais tarde, o cordão denominou-se mais tarde cordão verde e branco, que depois mais tarde virou a escola de samba camisa verde e branco. Né? Então, o Dionísio Barbosa foi uma pessoa fundamental do início do samba em São Paulo. Ele trouxe esse primeiro cordão que a gente está chamando aqui em São Paulo, tá? E conseguiu com isso criar uma identidade do samba, a identidade da sua raça dentro desse espectro do samba. Professor, gostei muito dessa introdução, porque faz um resumo que depois o senhor vai desenvolver, que mostra como é que o samba chegou aqui. Agora, uma pergunta que eu tenho, que eu preciso lhe fazer, é que por que é que o senhor resolveu desenvolver esse roteiro e o documentário? Depois de pronto esse roteiro, de estudado esse roteiro, eu entrei em contato com a Fundação FDTE, que de pronto já gostou da iniciativa e resolveu apoiar. Né? Então, a forma com a qual eles me apoiaram foi essa. Foi um contato que eu tive e fui muito bem aceito e muito bem recebido, e eu agradeço muito. Agora, por que eu tive essa ideia de fazer o documentário? Foi porque nós temos uma frase do Vinícius de Moraes, que é conhecida por muita gente, que ele falou em 1960, numa boate chamada Boate Cave, que ficava ali na Rua Consolação. Ele disse numa briga que ele estava tendo com a plateia, o show era de Johnny Alf e as pessoas estavam conversando dentro da boate, e ele disse que São Paulo seria então o túmulo do samba. Isso foi uma provocação cultural, não foi uma maldade de Vinícius. Imagina, o nosso grande poeta jamais faria esse tipo de maldade. Foi apenas uma provocação cultural que era muito comum na época, tá certo? Essas provocações, Plínio Marcos mesmo fazia isso, né? Falava da diferença Rio e São Paulo e tal. Então foi uma provocação que trouxe, primeiro acho que trouxe um pensamento, fez com que as pessoas falassem, opa, peraí, será que é mesmo? O que está acontecendo com o samba de São Paulo? Quer dizer, chamou os holofotes também, foi bom para São Paulo, para o samba de São Paulo. Né? Então chamou esse holofote. Primeiro, essa provocação então foi bacana. A partir dela, eu comecei a perceber que existem algumas pessoas, alguns historiadores, que tentam rebater essa ideia de que São Paulo não é o túmulo do samba. E não é mesmo, não é berço, porque a gente já sabe que não é berço, mas também não é túmulo. Tá aí o nome do documentário, né? Samba da Garoa, nem berço, nem túmulo. Então a gente quer falar que se não é berço, tampouco é túmulo, tá certo? Então que pessoas são? Então, eu comecei a perceber que o Caetano Veloso, quando fez aquela música Sampa, ele até fala túmulo do samba, o mais possível novo quilombo do Zumbi. Na verdade, ele está querendo dizer assim, olha, poeta, eu entendo a sua insatisfação, mas tenta ver aqui a beleza de São Paulo que a minha insistência descobriu, né? De tanto insistir, eu descobri muita coisa em São Paulo. Existe também uma música muito bacana da Alessi Brandão, que chama Me Perdoa, Poeta, que ela diz assim, fui à Barra Funda, fui ao Bexiga, fui lá no Nenê, me perdoe, poeta, mas discordo de você. Né? Então, essa frase foi muito importante para São Paulo, na verdade. Mais uma vez, Vinícius, que foi tão importante para o Brasil em caráter mundial, a gente sabe disso, né? Olha aí, por exemplo, Garota de Ipanema, só para ter um pequeno exemplo, ele fez muito bem para São Paulo. Essa colocação que ele fez foi fenomenal, né? Porque ele fez com que as pessoas se agitassem, que as pessoas mostrassem o que é o samba de São Paulo, e mais do que isso, fez com que
pessoas de fora de São Paulo começassem a olhar São Paulo e ver, será que ele está certo? Será que ele está errado? Então, Leci Brandão, que hoje é paulistana de coração, mas é uma carioca, e falou sobre o samba de São Paulo, e a mesma coisa aconteceu o, com o Caetano Veloso, que é um baiano e que fez essa homenagem a São Paulo tão bonita. E São Paulo não é só isso, quer dizer, São Paulo, em termos de samba, né? São Paulo tem uma qualidade de samba muito diferente da do Rio de Janeiro, que a gente pode discutir agora, se você quiser. Mas existe uma coisa em São Paulo que aí é um pensamento meu, não existe nenhuma teoria de ninguém, é um pensamento único, que São Paulo tem um tipo de samba que a gente chama de samba de crônica, que é muito bacana, uma crônica urbana. Você encontra isso no Adoniran Barbosa, quando ele fala, eu tenho que pegar, se eu perder o trem que vai para Jaçanã. Quando você fala do Vanzolini, que diz que cenas de sangue num bar na Avenida São João, né? Essa crônica urbana é muito propícia, é muito própria, perdão, de São Paulo, e que também é muito importante da gente documentar. Então, a ideia de eu fazer esse documentário é tentar criar de uma forma humilde, quer dizer, quem vai fazer o documentário não sou eu, quem vai fazer o documentário serão pessoas que nós vamos entrevistar, serão pessoas que vão fazer seus depoimentos e com isso a gente vai criar um documento. Eu pretendo fazer com que seja um documento bacana para São Paulo, sabe? Um documento muito interessante para a história do samba em São Paulo. Então, a ideia de fazer, né, só para terminar aquela sua pergunta, a ideia de fazer esse documentário foi, primeiro, aproveitar mais uma vez o Vinícius, olha o quanto ele já está, né, já nos ajudou e vai me ajudar nesse documentário, já está ajudando, e tentar fazer com que nós possamos mostrar que São Paulo é pertencimento, o samba em São Paulo é pertencimento, é resistência, é cultura e tem seu caminho próprio, e a gente sabe que dá para mostrar isso. Professor, falando sobre o ponto de vista musical, como é ou quais são as diferenças na batida do samba carioca, o baiano, eventualmente, com o samba paulista? O que é que muda musicalmente? Olha, eu não sou um músico para poder responder com veemência, né? Mas eu posso te falar o que eu leio e o que eu ouço das pessoas. O samba paulista, muito parecido com o baiano, e quando eu falo samba baiano, então eu estou falando do samba do recôncavo baiano, certo? É um samba mais cadenciado, e é um samba mais cadenciado que acompanha os movimentos do andar, sabe? Porque surgiu a partir dos cordões, né? E o bumbo, né, o surdo, que hoje nós chamamos de surdo, é o elemento principal. No samba carioca é um pouco menos cadenciado e com elementos além do bumbo, além do surdo. O surdo, você percebe que no samba carioca, o surdo ele é apenas o pano de fundo, né? Mas vem acompanhado do tamborim. Então o tamborim, ele é muito mais veemente no samba, acompanhado do pandeiro, eles criaram a cuíca e outras coisas mais. Então, basicamente é isso, o tipo de batida, né, e a intensidade dos instrumentos. Não que São Paulo hoje não tenha. Você vai numa escola de samba, você vai num ensaio de escola de samba, você vê tamborim, enfim. Quando a gente fala de escola de samba, Rio e São Paulo são muito parecidos, tá? Mas basicamente é isso. A batida paulistana ou paulista é mais tem um andamento mais lento, e o carioca tem uma coisa talvez um pouco mais vibrante, mais agitada, pelo menos é o que eu entendo, e me parece uma coisa interessante e curiosa que eu consigo perceber. Agora, como o senhor disse, as escolas de samba foram ficando ao longo das décadas mais semelhantes, né? E a escola de samba paulistana, o paulista, foi se sofisticando também. Isso aconteceu
Em 1900, já que foi bom você ter falado, o senhor ter falado isso, em 1968, quando São Paulo só existia, em São Paulo só existiam os cordões, tá certo? O cordão, aí nós já tínhamos vários cordões, tínhamos uma ou outra escola de samba. A primeira escola de samba de São Paulo é a de Lava-Pés, da Madrinha Eunice. Depois houve uma outra também chamada Primeira Escola de São Paulo, que era da Pompeia, mas ela foi muito efêmera, acho que durou um ano ou dois. Então a gente diz que a primeira escola realmente de samba em São Paulo foi a da Lava-Pés. Mas, voltando a 68, o prefeito Faria Lima, que era carioca, instituiu que São Paulo deveria ter um desfile de escolas de samba. Um desfile de escolas de samba no mesmo molde do Rio de Janeiro. Então, era um desfile campeonato, com prêmios, tinha apoio financeiro da prefeitura, e que saísse com as mesmas coisas que o Rio de Janeiro, como porta-bandeira. Então tinha nota para porta-bandeira, nota para bateria, enfim, aquelas coisas, aqueles quesitos todos. Isso aproximou muito o samba de São Paulo ao do Rio, sabe? Os mais antigos não gostaram nada dessa história, porque eles achavam que São Paulo tinha que seguir o seu próprio caminho. Então nós temos duas vertentes. Nós temos o samba de São Paulo que segue o seu próprio caminho, mas também temos o samba de São Paulo que segue a ideia das escolas de samba do Rio de Janeiro. E o mais interessante, Thales, é que as mesmas pessoas fazem isso, sabe? Então você vai na Barra Funda, nos bares da Barra Funda, assistir lá uma roda de samba, ou na Vila Maria Zélia, ou no Tucuruvi, as rodas de samba, elas são rodas de samba muito paulistas, assim, sabe? Que cantam músicas feitas por Geraldo Filme, por Adoniran, por compositores nossos, né, daqui de São Paulo. Mas essas mesmas pessoas também participam do carnaval. Os compositores hoje de samba paulista também são os compositores dos samba enredos do carnaval, que aí sim são parecidos com o samba enredo, ou são parecidos com toda aquele desfile de escola de samba do Rio de Janeiro. Professor Maurício, quando é que o senhor coloca o documentário na avenida? Quando é que a gente vai ter samba? Nós já estamos na rua, estamos gravando, colhendo depoimentos. Nós estamos com apoio muito importante de pessoas de grande conhecimento. Tadeu Caçula está conosco. Tadeu Caçula é mestre, doutor em samba pela Universidade de São Paulo. Então nós estamos prontos para, mais ou menos, em meados de novembro, a gente está com esse samba na rua, como você disse, Thales. E para você que nos assiste, eu quero dizer que nós vamos também estar no Instagram colocando imagens, cortes daquilo que a gente vai fazendo, e a gente gostaria que você nos acompanhasse, tá? Vai ser colocado aqui na barra o nosso link do Instagram para que você acompanhe, tá bom? Professor, em nome da FDTE, eu agradeço muito pela sua participação, pela conversa e pelos esclarecimentos que o senhor nos deu. Mas eu tenho certeza que a gente vai aprender muito mais a respeito de samba paulista. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, eu também estou aprendendo muito e acho que até o término desse documentário eu também vou aprender bastante. Muito obrigado, Thales, pela oportunidade.